E o reloginho? Aqui começou. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando então hoje, dia 16 de setembro, mais uma live semanal, né? Nós temos o nosso encontro semanal. E semana que vem, gente, tá pintando um encontro aí bem bacana aí sobre a realidade do Estado. Eu estava agora numa live, numa reunião de organização da pré-campanha, né? Ou de discussão da pré-campanha da pré-candidatura do companheiro Edgar Preto, né? Do PT, com esse nosso candidato a governador, a de ser nosso candidato a governador, para a gente retomar pautas históricas e importantes aqui no Estado. Né? Acho que o Estado tem que entrar nesse debate. Né? O Estado tem que voltar a ser indutor de políticas públicas, tem que voltar a lutar para que o Estado tenha política de pequeno agricultora, reforma agrária, moradia, né? Segurança pública. Né? Tanto que eles falavam em segurança pública, essa extrema-direita que tomou conta do país, e olha o que eles fizeram: só tiraram o direito dos trabalhadores, não melhoraram em nada a segurança pública e só fazem aquele griteiro de sempre. Nós vamos falar hoje sobre várias coisas, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre a democracia, como ela nasce, né, e a importância dela, sobre como é que nasceu o nosso conceito brasileiro aqui de democracia da Constituição de 88 e, e relacionando ele com o que obviamente está acontecendo no país neste momento. Aliás, falando de hoje já, né, gente? Então, pessoal, quem quiser ir curtindo, comentando, se inscrevendo, compartilhando, vamos lá. Vamos construir aí uma prosa boa. Estou sozinho hoje, a gente está vindo de Passo Fundo, tá? Estou solito fazendo a live. Então, mas vão comentando que eu já aprendi aqui, ó, ler aqui do lado aqui. Então, quem puder comentar, curtir, compartilhar, levar adiante a nossa mensagem. Gente, a notícia de hoje ela já é estarrecedora. Né? Duas notícias hoje sobre a pandemia são estarrecedoras. Primeiro, a CPI descobriu que uma empresa chamada Prevent Senior, né, fez testes sem que as pessoas soubessem, sem inscrição na Anvisa e nenhum outro órgão de controle do país, ou seja, usou as pessoas como cobaias para o tal do kit Covid. E pior, aquelas falas malucas que o Bolsonaro falava, que cloroquina funcionava, aquelas coisas que levaram pessoas à morte, né, gente? Isso que a gente chama de genocida, porque induziu as pessoas à morte. Né? Boa noite, Jadir Sebem. Que bueno estava conosco. Que bueno, que bom. Né? Esses discursos, essas falas, essas mentiras, essas pesquisas, que são pesquisas nazistas, não está inscrito em nenhum órgão de controle. As pessoas que estão sofrendo a pesquisa, sendo utilizadas na pesquisa, elas não são informadas. Isso é nazismo, não tem outro nome, né? Não tem outro nome. Isso aconteceu no Brasil no ano passado e tem médicos que estão dizendo que até hoje se continua distribuindo, obrigando médicos, essa empresa ela contrata médicos, é uma empresa grande de rede privada de saúde, rede privada, não é da rede pública, né? E faz isso. Hoje ainda tivemos o ministro da Saúde militando contra a vacina. Algo assim também absurdo. Boa noite, Julinha. Julinha me deu oi aqui pelo Messenger do Facebook. Que bueno, Clemir Scorsato. Pessoal, vamos entrando, curtindo, compartilhando. Mas os absurdos dessa semana não foram só esses, né, gente? Nós viemos dessa semana fatídica ali do dia 7. Logo depois se descobriu que foram empresas do agronegócio que patrocinaram aquele escândalo que foi o dia 7. E aí não é com nenhuma alegria que eu digo isso, pelo contrário, é com muita tristeza. Os atos foram golpistas e foram fortes. Fortes no sentido de que conseguiram mobilizar essa massa deles, né, que chega aí a 20% da população, e eles foram nos atos. Então nós precisamos que as pessoas que defendam a democracia defendam-a de forma ardorosa, porque se nós não a defendermos, nós corremos sérios riscos de golpe. O que aconteceu na semana passada, né, o Bolsonaro recuou e tal, porque, obviamente, nossas instituições responderam. Ele contava, achava de certo, na mente maluca dele, que o exército ia embarcar nessa, que as polícias militares iam embarcar nessa,
e só embarcou com força mesmo esse grande setor do agro. A gente fala do agro e a pessoa que tem um pedacinho de terra ali, ele pensa que é com ele. Não, nós estamos falando, quando a gente fala isso, é dos grandes. Os pequenos são igual a nós, precisam trabalhar, sobreviver, precisam de condição, de crédito, política pública. Né? Até os grandes precisam de política pública, só que os grandes, infelizmente, assumiram uma postura golpista difícil da gente continuar, né? Da gente fazer um debate democrático, né, mestre Leão? Muito obrigado pela companhia aí, pessoal. Não esquecer de curtir, compartilhar, levar adiante a nossa prosa aqui, né, tia? Porque esse país está precisando da gente conversar sobre as coisas, né, gente? Veja que as pessoas estavam comemorando estado de sítio, que é perderem as suas garantias individuais. E quem luta por isso achando que está imune a isso, a história dos golpes é que os golpistas são, quando conseguem dar o golpe, são frustrados. O caso clássico do Lacerda, que ajudou, construiu todas as condições, ajudou a construir as condições para o golpe no Getúlio Vargas e depois foi tesoureado por quem deu o golpe junto com ele. E é sempre assim. Porque se tu apoia algo ditatorial, algo autoritário, na primeira divergência que tu tiver com aquele que ficou mais forte que tu, ele vai para te patrolar. E pior, tu apoiou essas ideias autoritárias. Então, esse é a tragédia. A segunda coisa é as corrupções que estão acontecendo. Essa gente parece que não enxerga isso, eu não entendo. Fizeram um programa chamado Casinha Games, que é para o filho do Bolsonaro ganhar dinheiro. Está todo mundo sabendo. Todo mundo sabe, e é isso, e está noticiado. Ninguém se importa. Eu não sei o que essa gente pensa. Corrupção é só o que os outros fazem. O que eles fazem não é corrupção. E para investir em games. Tu já imaginou num governo popular, um governo priorizar na área da cultura a questão de produção de games? Eu acho que o mundo cairia, né? Enfim, ainda mais numa conjuntura como essa. Que a conjuntura é terrível, gente. A conjuntura é terrível. A população está empobrecendo rapidamente. Né? Por quê? Porque ganha pouco, está desempregado, o desemprego está enorme no país, são 15 milhões de desempregados, mais de 20 milhões passando fome, quase metade da população, quase 100 milhões de pessoas com dificuldade para conseguir comer adequadamente, satisfatoriamente. A gente fala disso, as pessoas, mas tu fala assim mesmo, mas esse é o problema. A gasolina subindo, a conta de luz, famílias de 4 pessoas vão pagar R$ 600 de luz. E isso se não vier o apagão ainda, porque vai vir. Né? Infelizmente, as notícias para a economia para o próximo período são terríveis. Tem apagão chegando no final do ano, ou seja, um apagão para nós ele tem um custo. A gente ficar sem a luz, a energia é para a nossa casa. Agora, tu imagina para a indústria. A indústria, cada minuto é importante para a sua própria sobrevivência. E nós estamos num país já em franca desindustrialização, já de alguns anos. Imagina um baque desses que vai dar o apagão, porque não adianta avisar o governo federal, né? Não adianta avisar que vai ter um apagão, não busca alternativas, não se organiza, o negócio é passar de moto e tentar dar golpe. É uma coisa assim, não existe parâmetro. E fazer propaganda política, né? Acusar o comunismo de tudo, uma coisa que ele nem sabe o que é, né? Quem discordar é comunista, é isso, é aquilo, né? Tenta deslegitimar os outros, as outras instituições, os outros campos políticos, as outras pessoas. Todo mundo tem que concordar que os filhos deles roubem, que as milícias se organizem no país, que não se tenha nenhum apreço para a democracia. Né? E aí nós vamos entrar. Bom, tem muitas coisas acontecendo, né, gente? Tem mais uma notícia que eu comentei essa semana que é importantíssima. Vamos fazer o link com. Eu comentei de uma decisão judicial que saiu lá em Minas Gerais sobre o povo Krenak. O povo foi massacrado, que foi feito um campo de concentração praticamente. Eles fecharam as pessoas lá numa fazenda
Os índios e índias abusaram sexualmente das índias, isso era um horror, isso eu sempre penso lá em Minas Gerais comprovando essa situação, né? E tem uma foto de um desfile para autoridades políticas e militares em 72, né? Sendo foto do índio no pau da arara. Como se aquilo fosse uma coisa correta, bonita, a ser exibida em praça pública. E agora, semana passada, um quilombola foi amarrado em praça pública e o cara bateu nele na frente de todo mundo sob a argumentação de que tinha jogado uma pedra na casa dele, no comércio dele. Né? E as pessoas conseguem dar vazão para isso e achar que isso está certo. Num país em que vige, pelo menos no papel, o regime democrático das pessoas, onde os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana vem em primeiro lugar, pelo menos na teoria. Né? O nosso conceito de democracia, gente, ele deriva do conceito de democracia liberal, lá da Revolução Francesa, 1789, a separação dos três poderes, executivo, judiciário, legislativo, né? E aí fazendo um corte enorme na história, né? Porque aí esse Estado liberal ele foi se construindo, depois houve a necessidade das pessoas de construir políticas públicas, porque as pessoas começaram a pensar, não dá para viver assim, né? Não dá para viver com as pessoas passando fome, com as pessoas não tendo acesso à cultura, com as pessoas não tendo acesso à educação, não tendo acesso à saúde, sobretudo no pós-guerra, foi pós-segunda guerra, aí se intensificou a ideia dos estados de bem-estar social. E no Brasil nós chegamos nisso. Claro que a ditadura criou um estado social de arbítrio, mas tinham políticas sociais. Né? Aí tem uma diferença, inclusive, com a direita hoje, que hoje a direita prega contra qualquer política social. Né? Eles querem aumentar o Bolsa Família ano que vem para tentar comprar os pobres. Esses pobres estão à venda. Mas eles desprezam, eles falam mal, eles têm uma aversão a qualquer política social, a qualquer direito social. Né? E nós lutamos para que as pessoas tenham seus direitos garantidos. E a Constituição de 88, ela veio para garantir direitos. Por quê? Nós estávamos saindo da ditadura, saindo de um regime de arbítrio, né? Onde os generais mandavam e deu. Havia um parlamento só para homologar o que eles queriam e as pessoas tinham pouco acesso à cidadania, muito pouco acesso a direitos, embora tinha essa vírgula, havia algumas políticas sociais. Né? Tinha um programa de habitação a nível nacional, teve o Estatuto da Terra, teve o regime geral da Previdência, foi construído já no final da ditadura, depois de muita pressão popular, havia. Né? Mas o povo precisava de liberdade política e de ampliar esses direitos e de ter isso garantido, e de ter, inclusive, garantias, liberdades negativas, que é tipo assim, o Estado não vai bater em mim, não vai me prender sem o devido processo legal, sem me escutar as minhas razões. Isso foi um elemento importante na construção da nossa democracia. E hoje a gente vê pouco apreço por isso, é uma coisa absurda, né? É como as pessoas querem simplesmente que as coisas aconteçam como elas querem, sem respeito nenhum ao outro, como a gente viu no dia 7 e na sequência no dia 8. Eles queriam tomar o poder, derrubar todo mundo que prendeu, matar, sei lá o que queriam, com quem pensasse o contrário. E ainda tinham o disparate de dizer que estavam defendendo algum tipo de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como todos os nossos direitos, ele não é absoluto, ele vai até onde fere outros direitos. A nossa liberdade de expressão e para manifestação artística, cultural, né, ela está lá no inciso 9 do artigo 5º da Constituição. Ela não é para ofender os outros e nem para aniquilar os outros e nem para fazer fake news dos outros. Aliás, uma grande notícia também da nossa democracia, que é a tal da MP lá, que o Bolsonaro enviou no dia 6 para o Congresso Nacional para liberar a fake news. Né? Eu jamais imaginei também que ia haver alguém fazendo isso. Né? Ele mandou uma medida provisória em caráter de urgência para o Congresso Nacional analisar, né, autorizando as pessoas a mentirem na internet e proibindo as plataformas de criarem mecanismos para tirarem do ar esses conteúdos.
Um bolsonarista veio discutir comigo e apresentou um vídeo onde a pessoa tentava escrevia Bolsonaro genocida e a publicação acontecia. Escrevia Lula genocida e a publicação não acontecia, ou eles avisavam que aquilo poderia ser removido. Daí a pessoa diz, mas viu como protege o Lula? Não, é que o Lula não é genocida. Não é o Lula que autorizou e participou, né, com a Prevent Senior de pesquisa com seres humanos de medicamentos ineficazes para o Covid-19 e fez propaganda disso, inclusive com a EMA, e isso levou milhares de pessoas à morte. Não é o Lula que fez isso. Né? Aliás, o Lula está absolvido nos seus 19 processos. Né, comprovando de forma indubitável, de forma irrefutável, né, que foi perseguido pela Lava Jato, que é uma outra história que também tem a ver com a nossa democracia. A Lava Jato foi um instrumento para nos roubarem a Petrobras, e conseguiram, nos roubaram. Nós estamos pagando caro o preço da gasolina para pagar esse dinheiro todo, o lucro da gasolina dolarizada, vai para pagar acionistas, e é o que eles queriam. Ano passado levaram 32 bilhões de dólares. A Petrobras já não é mais nossa. Nós vamos fazer uma campanha como o Getúlio Vargas fez, do petróleo é nosso. Né? Então, gente, para a gente entender, e essas pessoas também que ficam dizendo que qualquer coisa civilizada chama de comunismo, tem duas coisas, né? Uma que chama se qualquer coisa civilizada comunismo, então seria o comunismo seria bom, né? Segundo, não é isso, né? A própria democracia liberal ela parte de alguns pressupostos, né? Pressupostos de garantias individuais, de devido processo legal, de ampla defesa dos seus direitos, da solução dos conflitos a partir da legislação, com a ampla defesa, obviamente, né? Do respeito à pluralidade política, né? Ou seja, a gente disputaria a política dentro de um ambiente saudável. Vamos ver o que diz o preâmbulo da nossa Constituição. A gente já leu a Constituição? Vamos ler o que diz o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Um Estado democrático. Para te fazer um estado de sítio, ainda que tenha previsão constitucional, é um estado de guerra, um estado absurdo. Nós não estamos nisso. Né? Estado destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais. Em primeiro, direitos sociais. Direitos sociais que quer ter direito à moradia, à comida no prato, a trabalho, à previdência social, à assistência social, à saúde. Isso são os nossos direitos sociais. A igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, esse pluralista no sentido político, no sentido que podemos ter concepções políticas diferentes. Lembre, nós vínhamos da ditadura, então havia uma necessidade de botar isso logo no início da Constituição, já pode, né, se organizar em partidos políticos, inclusive, cito, sem preconceito. Então, quem tem preconceito com homossexuais, quem tem preconceito com mulher, quem tem preconceito com negro, a nossa Constituição não tolera isso. A nossa Constituição não chancela esse tipo de preconceito. Na harmonia social fundada na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Né? E logo no artigo 1º a gente fala em dignidade da pessoa humana. E logo em seguida fala na prevalência dos direitos humanos. E depois tem todas as liberdades democráticas do artigo 5º, que é essas que eu falei. Porque o que acontecia na ditadura? A polícia batia na casa das pessoas na hora que quisesse, sob ordem administrativa e política. Era desafeto político, era acusado, a acusação era sempre a mesma, era ser comunista, e eles te prendiam, faziam o que queriam. Né? A Constituição veio para mudar isso. Né? Essa é uma diferença fundamental na democracia. Agora, na democracia, pode-se atentar contra a democracia? Esse é o debate que o Alexandre de Moraes encampou. Ele entende que não, e eu também entendo que não. A democracia tem que ser forte o suficiente para não deixar uma ditadura a sobrepor. Né? A ditadura não pode vencer a democracia. A democracia ela tem que sofrer críticas
dioturnas, ou seja, não tem problema a gente aperfeiçoar as instituições, não tem problema a gente reformar as instituições, mas tem problema a gente lutar por as pessoas lutarem por ditadura. Isso tem problema, porque isso fere o nosso pacto. Isso é crime. Isso é crime porque atenta contra a ordem constitucional. Né? Esse é o debate, seria o debate jurídico, só que não é um debate jurídico sério, porque um fascista eles não querem esse debate, eles simplesmente querem impor a sua vontade. Eles usam de uma retórica, sendo essa, que estavam defendendo a liberdade de expressão. Não estavam defendendo liberdade de expressão nenhuma, estavam defendendo o que eles pensam. Que a sociedade tem que ser como eles querem, do jeito que eles querem, sem a pluralidade, que nós vimos agora no preâmbulo da Constituição, sem um Estado democrático, ou seja, uma ditadura deles. E estava lá nos cartazinhos deles, criminalizar o comunismo. O que é comunismo na visão dessa gente? Todo mundo que pensa diferente deles. É o tipo velho do saco para as crianças. Né? É todo mundo que assusta eles. Todo mundo que pensar, que for civilizado. Né? Se tu falar no feminismo, que feminismo não é, tá, gente? A prevalência das mulheres sobre os homens. O feminismo é a igualdade dos homens e das mulheres. Feminismo seria as mulheres se sobreporem aos homens e machismo seria os homens se sobreporem, né, socialmente, politicamente às mulheres. O feminismo procura a igualdade. Se tu falar em feminismo ou em direito das mulheres, eles já te chamam de comunista. Se tu falar para combater o bullying nas escolas, eles já te chamam de comunista. Né? E assim eles vão taxando. O comunismo passa a ser uma coisa assim, e ao mesmo tempo, por incrível que pareça, eles reconhecem que é algo civilizado, né? Que não é essa barbárie que eles pregam. Pessoal, vamos curtir, comentar, perguntar também. Tô aí, né? Vamos lá. Boa noite, vamos dar uns boa noite aqui para pegar um ar aqui. O pessoal vai curtindo, comentando, perguntando. A gente tá o Zé Flávio ali, nosso prefeito de Fontoura Xavier. Prefeito que fez bastante, faz bastante, ainda uma referência política aí na nossa região. Jair Trautmann chegou, boa noite, Leão, o seu Clemir, grande Clemir, que bueno tê-lo aí, nós temos que fazer aquela live do Brizola, mano. Luiz Ferreira, o Tomate, Iliete Guarda, do Mormaço, minha comadre, que bueno. Ana Júlia, Julinha, boa noite, vamos que vamos, a luta é grande demais, a vitória será maior, creio e acredito. Eu também, vamos à luta. Helena Franco, boa noite. Jorge Amaral, boa noite. Jorge está lá em 15 de novembro, né, Jorge? Maria Helena Ribas Pereira, boa noite. O Luiz Ferreira, amanhã sai pesquisa para presidente do Brasil. Gente, o Lula já está na frente no Rio Grande do Sul. Essa história de que aqui é o garrão do bolsonarismo, tudo bem, eles têm força aqui. Só que eles não são donos disso aqui. O dono desse estado é o povo rio-grandense. Né? Eu não tenho medo dessa gente, nem um pouco. Pelo contrário, eu acho que as forças democráticas têm que ter cada vez mais altivez para afirmar a democracia. E a democracia não é só votar, é ter o direito de se expressar, é ter o direito a comida na mesa, a transporte, a trabalho, né? A participar da vida social. A nossa democracia, nós vamos ver aqui depois, eu fui até o artigo 5º, né? Mas tem o artigo 6º, que é os direitos sociais, o artigo 7º. Nós colocamos na Constituição, Clemir, nós colocamos na Constituição os direitos trabalhistas. Sabe por quê? Porque nós vivemos um regime social de arbítrio. Né? E nós não queremos mais aquilo ali. A sociedade não queria mais saber de arbitrariedade, de autoritarismo. Nós pensaram, vamos botar na Constituição para nunca mais sair, para as pessoas aqui terem direito a férias, da terceira, FGTS. Cara, daí quando eles vêm com essa história do custo do trabalho, o custo do Brasil, eu fico louco, tá? Porque qual o direito querem tirar? Querem tirar o 13º? Quando instituíram o 13º, diziam que ia quebrar. Não quebrou, pelo contrário, é uma das coisas que irriga a nossa economia. Né? Quando instituíram o FGTS já foi uma negociação, porque antes disso tinha a impossibilidade de demissão, e aí criaram o FGTS para criar a possibilidade, já foi uma concessão, mas é uma coisa boa, não é o fim do mundo, né? Porque acaba tendo uma poupancinha, também financiar a casa própria, através do fundo do FGTS,
Que, aliás, o presidente da Caixa chamou todo o PT de ladrão e blá, 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 e quem está com o processo é ele. Né? É uma das características do fascismo também, é falar dos outros o que eles são. Aí foi lá, falou, fez agora, tirou um número não sei de onde. O PT roubou 46 bilhões. O PT foi o que mais fez casa na história desse país, né? Com Minha Casa Minha Vida. Eles criticavam, diziam Minha Casa Minha Dilma, não sei o quê, Minha Casa Minha Dívida, né? Pois é, o cara está processado agora porque ele simplesmente usa o poder na Caixa para dinheiro para ele, para propaganda para ele. Tá tendo uma vida de rei, cara. Tá? O Ministério Público já denunciou. David e Adeja, são bem-vindos. Juliano Godoy, boa noite, povo querido e trabalhador. Isso aí. A Isabel Cardoso, Dona Bela. Que bueno vê-la. Eu parei ali no pesquisa para presidente. Né? Vamos lá. Pessoal, curte, comente, escreva aí. Vamos lendo os comentários, vamos prosseguindo. O Jair Trautmann falando que é do impacto da ivermectina, né? É remédio pagado, gente. O Zé Flávio, eu que lidamos, nós temos um gadinho aqui, né? Pouca coisa, mas temos. A gente sabe, é remédio pagado. Quem tomar, pode tomar. Aliás, tem a dose para humanos, tem uma dose, não tem problema, né, gente? Agora, tomar assim, que não estavam tomando ali toda semana, sei lá, isso aí é loucura, gente. Ou achar que vai fazer efeito para Covid, isso aí é doença e é crime. É crime contra a saúde pública e vai ser denunciado no Tribunal Internacional de Haia e esse cara vai ser preso e ele não quer sair do poder porque ele vai ser preso, porque ele é responsável pela morte de pessoas. Né? Suzana Almeida Porto, boa noite. Luiz Carlos Castoldi, isso aí, estamos na luta, meu caro Castoldi, aí, São José do Herval. Vamos ver aqui, a coisa que corre aqui quando eu largo aqui, você vai correndo tudo. Tá. O Clemir, ouvi ontem, Bolsonaro manda ao Congresso uma emenda constitucional para criar a polícia de governo. Fiquei pensando na guarda pretoriana no Império Romano e na SS do Hitler. E a SS é até pior, né? Porque a SS ela foi criada por dentro do partido nazista. Ele quer criar. Então, é uma coisa assim de nós temos que estar atentos. Nós não podemos ter essa ideia de superestimar, ou seja, de achar que eles vão dar o golpe a hora que quiserem, mas nós também não podemos subestimar. O povo tem que ir para a rua dia 2. As pessoas têm que se manifestar. Não adianta ficar com medo do teu vizinho que é bolsonarista, porque ele mostra arma, porque não sei o quê, porque que ele é violento nas palavras. Não dá. Não dá, tem que enfrentar essa gente. A democracia, a gente afirma ela com postura, com seriedade, mostrando que a gente não vai abrir mão de direito. Tá? E não é verdade essa história que está ruim só para os mais pobres. Se estiver ruim só para os mais pobres, está ruim, porque está ruim para toda a sociedade. Tá? Porque nós temos a Constituição que garante a dignidade da pessoa humana e não diz que é só para uns ou para outros, ou é para 20% da população, ou é para 10%, ou é para 20%, é para todos. Tá? Só que vai chegar a tua vez, meu filho. É o famoso poema do Bertold Brecht aquele. Prenderam os negros, não me importei porque não era negro. Prenderam os homossexuais, não me importei porque não eram homossexuais. Aí violentaram as mulheres, não me importei porque não era mulher. Aí chegou a minha vez. E aí ninguém se importou porque era eu. Né? Mais ou menos isso que diz o poema, né? É isso. Então, se tu não se importar com a perda de direitos dos outros, um dia chega a tua vez. A democracia, nós temos que lutar por ela diariamente. Uma tarefa da esquerda brasileira e ninguém vai nos substituir. O povo brasileiro tem que reafirmar a Constituição de 88 de forma muito clara no dia a dia. E não dá para deixar para 2022. Porque nós não estamos trabalhando contra um partido político que faz política dentro da democracia, como é qualquer outro partido político. Estamos lidando com o fascismo. Um grupo que despreza a política e que idolatra a força. Por isso essa tara deles por arma, por força, por violência. Tá? E aí, na história, aí, na Segunda Guerra, foi isso, gente. Foi isso. E esses caras não dá para deixar crescer. Não dá para deixar crescer essa ideia. Já cresceu demais no Brasil. Felizmente, eles têm esse patamar aí de rejeição no país que chega a mais de 60%.
Mas ainda assim eles são fortes. Imagina se eles tivessem essa força que eles têm e ainda tivesse maioria na população. Nós estaríamos fadados a um golpe e ao fim da nossa democracia. Então, vamos aproveitar que eles não têm tudo esse cartaz e vamos enfrentá-los. Tá? José Flávio Godoy da Roça, nosso prefeito. É isso aí, companheiro. Tem muitas pessoas que ainda estão na fumaça das mentiras e demagogias. É isso. A mentira é um instrumento deles por excelência. Tu veja que o Bolsonaro, Zé, essa semana falou, quando ele foi dar um prêmio ainda de comunicação, ele disse: quem nunca fez uma mentirinha para a namorada, tentando transformar a mentira e a fake news em algo normal, corriqueiro da vida. Não é, gente. Não é. Mesmo na política tradicional, quando alguém expunha alguma mentira, expunha alguma mentira, o que acontecia? O outro lado, o outro partido, poderia dizer, não, mas isso aí que tu falou não é verdade, é tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, que é a verdade. E sobre fatos, tu tinha duas versões. Ou se uma era realmente uma mentira muito grande, não tinha nem fato e era desmentido. Agora não, cara, agora vai reto pro Zap, lá pra tia do Zap, ela fica uma fera contigo, ela acha que aquilo é verdade, o cara diz que tu, sei lá, que tu distribuiu uma madeira de piroca nas escolas, ela fica braba contigo, tu não fez aquilo e tu não sabe que ela tá braba contigo. Tu só fica sabendo depois que ela foi lá e digitou 17. Daí tu vê, mas por que ela digitou 17? Tu vai procurar. E aí foi por uma dessas mentiras. Né? Então ela corrói a democracia. Né? E pior, dessa forma, tu não fica sabendo. Esse é o pior, porque fake news sempre teve. O Partido Nazista era fera em fake news. Só que ainda tinha, vamos dizer assim, tu ficava sabendo, tu via quem lutava contra o fascismo, os antifascistas, tinha essa possibilidade de ver os panfletos, né? Quando ele é no celular, no zap da pessoa, tu não tem essa possibilidade. Né? Tu fica sabendo depois. Suzana Almeida Porto, creio que já cumprimentei. A Julieta Teixeira, mas nossa contadora. Que bueno tê-la conosco. O Luiz Carlos Castoldi, o Jorge, a Chayane Razo, tá lá no Carazinho, que bueno. O Jair Trautmann, chega de arbítrio, uma manobra do saudoso Paulo Brossard. O Paulo Brossard enfrentou. E aí eu também não entendo, porque essa gente enfrentou a ditadura. Né? Eu fiquei numa tristeza enorme quando o Pedro Simon fez um apoio crítico ao Bolsonaro. Acho que botou a história dele, o que tinha de bom, jogou fora. Jogou fora. Pisou em cima da sua própria biografia. Aliás, essa é uma das lutas para cada um de nós fazer na sua vida, né? Não jogar fora aquilo que a gente construiu, né? Seria, sei lá, mal comparando, a mesma coisa que ser honesto a vida inteira no final da vida e roubar um sorvete, sei lá, né? Tá fora toda a tua história, sei lá, né? Pedro Silva foi muito pior do que isso. Lutou contra a ditadura, pelo menos estava no partido que a ditadura aceitava, que era o MDB, aceitava que ele fizesse uma oposição dentro daqueles marcos ali, né? Mas enfrentou, né? Teve ali, pelo menos. Né? E aí ele vai. Porque essa história que não sabiam que o Bolsonaro era fascista, assim, todo mundo sabia. Quem não sabia, daí burrice é defeito. Tem isso comigo, cara. A gente pode não ter as informações, mas todo mundo tinha as informações, todo mundo meio político conhece o Bolsonaro há 30 anos, 28 anos que ele foi deputado federal, homenageando o torturador, fazendo campanha pró-ditadura, dizendo que tinha que matar 30 mil pessoas, que tinha que fazer uma guerra civil, prometendo matar o Fernando Henrique Cardoso e todos os que se opunham a ele. Tudo isso ele falou antes de ser eleito. Então não há justificativa para qualquer setor minimamente democrata, do ponto de vista liberal, tá? Não é do ponto de vista social, nem socialista, nem comunista, nada. Liberal da nossa Constituição, como o caso do Paulo Brossard, né, que ele foi citado aqui, apoiar ou tolerar. Aliás, agora a gente está vendo o MBL arrependido, o PSDB arrependido, mas todos eles sabiam. O Geraldo Alckmin não sabia que o Bolsonaro era fascista.
Esse nosso governador, né, o Eduardo Leite, não sabia. É que do ponto de vista econômico, gente, eles concordam. E o ponto de vista econômico deles retira isso, nós falando aqui da Constituição, retira das pessoas os direitos. Né? E no ponto de vista econômico eles têm acordo, ou seja, uma política econômica comandada por alguém do PSDB seria a mesma política econômica do Guedes. De privatizar praticamente a Petrobras. Aliás, o Dória disse ontem que pretende privatizar, caso ele fosse eleito presidente, que não será. Né? Mas é isso. E aí tu entrega todo o poder do petróleo. Nós estamos vendo a tragédia que é isso. Eu não sei onde é que eles tiram essa ideia, cara. Não sei onde é que eles tiram essa ideia. Porque isso é uma tragédia. Nós, em tese, teríamos algum comando da Petrobras hoje, e ao não ter, nós estamos pagando R$ 7 a gasolina e 5 e pouco o diesel. E isso faz com que tudo encareceu. Tudo encareceu. Quem for no mercado hoje fazer compra, sai maluco. Isso tem a ver com direito, sim, porque nós temos um direito que diz da dignidade da pessoa humana, direito à moradia, direito à alimentação, direito social, direito à saúde. Isso é, sim, questão constitucional. Isso é que Estado a gente quer construir, que nação a gente quer construir. E aí, quando eu vejo essas pessoas defendendo a ditadura, eu fico absolutamente maluco. Não consigo concordar. Ontem aplicaram a vacina na faixa etária de 12 a 16 anos. Hoje suspenderam. Isso foi um crime, né? Porque ele mentiu, além de tudo. Aliás, eu não precisei pesquisar isso. Eu só vi a fala do ministro, Helena Franco. Ele falou que 3,5 milhões de jovens de 12 a 18 anos, 16 anos, que não me lembro agora qual a idade que ele falou, tomaram a vacina e que não era para deixar, que as mães não era para deixar. Mas quem é que liberou essas vacinas? Foi o Plano Nacional de Imunização, que é ele que deveria estar coordenando? Ou que está coordenando? Ou mal coordenando, porque falta vacina toda hora? Para aquela que tinha $1 de corrupção, aquela foi rapidinho. Então, se espertaram, na Covaxin. As outras não. Né? E aí hoje ele fala essa barbaridade. E aí porque ele está falando da vacina da Pfizer. Mas a vacina da Pfizer está aprovada pela Anvisa. Não tome vacina da Anvisa, que não aprovada pela Anvisa, mas todas são aprovadas pela Anvisa. Como é que não vai ser aprovada pela Anvisa? Tipo, querer discutir se um copo de água é um copo de água, é um copo de água, tipo, né? Mas é para causar essa confusão, para tirar o foco da política. Eles são estrategistas. A confusão é uma estratégia fascista. Tirar o foco, tirar a racionalidade, pegar tudo pela emoção. E aí eles vão tendo poder, jogando poder tudo, né, no presidente, no carisma do presidente, a figura máxima que vai nos salvar. E eles perdoam tudo, né? Tem até um videozinho depois, tá? Depois da live, tá? Agora vocês curtem como comentam. O Fábio, como é que é? Deixa eu ver aqui. Mas é muito engraçado. É sobre isso, como eles são capazes de, tipo, o que aconteceu do dia 7, né? O Bolsonaro falou o que falou do Alexandre de Moraes e do STF, todo mundo. Fábio Rabin, tá? O humorista. Depois eu vou botar aí falou no dia 8, Alexandre de Moraes, um grande jurista, do maior respeito ao STF, às instituições. Aí daqui 15 dias, se é que vai dar 15 dias, ele já fala mesmo da merda, não. E segue a vida. Então é uma coisa assim importante. Então, vamos ver. Cereci Landim, bem-vinda, boa noite. Ela disse que barbaridade, deve ser para uma das coisas que eu falei aqui, né? Luiz Carlos Castoldi, sabe, companheiro Alisson, o que mais me revolta depois de muita luta para constar nossos direitos e sendo tirados as pessoas aplaudindo. É revoltante esse governo. E aí que eu quero atentar, gente. Para nós chegar na Constituição de 88, que é o nosso modelo de democracia, que tem que ser aperfeiçoado, nós precisamos, por exemplo, na minha modesta opinião, uma reforma política urgente. É quase impossível governar. Quem está governando hoje, do ponto de vista administrativo, é o Centrão. O Bolsonaro faz o pedel ali e garante as corrupções dos filhos. É só o que ele quer, né? Ficar ali para não ser preso e garantir que os filhos possam roubar. É isso que ele quer, né?
E o orçamento quem administra é o Centrão. E o Centrão, pro Centrão tá bom. Organiza o orçamento, ganha emenda para os deputados dele, reelege os deputados do Centrão. Tá tudo certo na vida deles. Né? Quem tá fora desse jogo é o povo brasileiro. O povo brasileiro está fora desse jogo. Né? Então nós precisamos de uma reforma política que ela ali. Porque o que aconteceu, por exemplo, na questão dos partidos políticos? Retomando o que eu falei antes. Como nós vinhamos do Estado social de arbítrio, de autoritarismo, eles tinham autorizado só o MDB e a Arena. Aí, estou tocando no celular aqui, mas eu não vou dizer que é para depois. Né? Depois eu atendo. Eles autorizaram o MDB e a Arena. Tá? Bom, as pessoas tinham pretensão de construir outro partido. O PT, por exemplo, queria se construir como um partido popular, um partido com anticapitalista, um partido com uma pauta social. Né? O PSB, o PDT, trabalhistas, queriam se construir. Né? Então, não podemos ter um Estado que impeça. E aí, está lá, acho que é o artigo, não me lembro qual é o número do artigo, mas é logo ali, no início da Constituição, pode criar, fundir partido, etc. E aí, eu acho que nós flexibilizando demais, ou autorizando demais. Temos hoje 30 partidos, mais ou menos, até mais, eu acho, é 32 já. Né? E cada pouco surge mais e com bandeiras fisiológicas que não passam de ser organizações, no mínimo, fisiológicas. No mínimo, lobistas de si mesmo. Vamos supor que um deputado do Centrão não seja ladrão do ponto de vista dele ir lá pegar dinheiro para si e tal. Mas ele é lobista porque ele vive de emendas. Sabe como é que na China eles fazem? Eles reúnem o parlamento, decidem o orçamento, que é o do todo do orçamento, decidem as questões prioritárias para o ano e deu. Né? E nosso parlamento, não que tenha que ser isso, né? Mas o nosso parlamento fica rodando através de emendas e o governo tendo que pagar para os deputados, pagar através de emendas, que é dinheiro público, para os deputados votarem as suas pautas. Então é algo, sim, muito absurdo. Ana Júlia, ele é louco e todos que acreditam nele, mais loucos ainda, mais dias de loucura dele estão contados, e assim espero. Só que isso vai depender da nossa mobilização. Isso vai. Não dá para deixar isso só para o Lula em 2022. Não é uma tarefa só do Lula. Nós temos que enfrentar essas pessoas na rede social. Nós temos que constranger essa gente. Sabe? Dizem, não sou golpista. É golpista. Vocês ficaram frustrados porque o presidente de vocês não deu um golpe. Logo, vocês são golpistas. Né? Não tem como não ser. Né? Não há por onde. Matheus Demarque. Hoje mexeu os aguapés. Isso aí, Matheus Demarque. Nós estávamos na reunião agora com a pré-candidatura Ilha do Gato Preto. Vamos chacoalhar esse Rio Grande. Nós vamos fazer um movimento pela democracia neste Rio Grande. Vamos, sim, retomar as pautas do Brizola, do Olívio Dutra, de quem sempre lutou pela democracia aqui nesse estado e neste país. Já o Jorge Augusto Pedroso Teixeira, como é que tá, tia? Já falou da fachada patriota do Boticário. Eu acho uma vergonha, um desserviço, e prova isso que eu estou falando. Porque eles acham, gente, na mente doentia deles, que qualquer discordância civilizatória deles é comunismo. Né? E eles acham que o país não é plural, não pode ser plural. Eles lutaram, eles apresentaram nesse movimento desde o dia 7, eles fizeram pautas querendo criminalizar o que eles chamam de comunismo. Só que não tem crime em ser comunista. As pessoas podem, obviamente, desde que não atentem contra a ordem democrática, lutarem para que o país tenha um pensamento mais social, mais à esquerda, mais à direita. Né? E eles confundem tudo isso. E na verdade, os partidos de esquerda no Brasil que governaram, primeiro, nunca deram um golpe. Nós tivemos nunca um golpe de esquerda no Brasil. Excetuando ali a questão do Getúlio, né, gente? Mas daí é o seguinte, né? O Getúlio também lutava contra os golpistas, né? Então, né? Paridade de armas ali, mais ou menos, né? Mas, fora isso, nós não tivemos. A esquerda sempre foi golpeada.
A direita brasileira, sim, sempre foi golpista. E, aliás, a regra no Brasil é o golpe. Então, esse tipo de fachada aí é para tentar legitimar um golpe, é ignorância, infelizmente. Não tem outra coisa, né? E aí eles querem taxar todo mundo que pensa, que tem um pensamento civilizado de comunista, e eles discordam disso. Eles acham que as coisas têm que ser resolvidas no autoritarismo, como se isso fosse uma grande fazenda, eles fossem os patrões e nós fôssemos os escravos. É isso que eles querem, isso é o sonho deles. E por isso essa ligação com o Rio Grande, com o Brasil escravagista. Porque é como se isso aqui fosse uma fazenda e eles dessem as ordens, e nós somos peões. Não podemos pensar, não podemos ter direito social, não podemos nada, não pode ter investimento em política social de nenhuma forma, as coisas têm que ser como eles querem. Aí não é assim, e não vai ser assim. Não vai ser assim. Podem tirar o cavalinho da chuva, que não vai ser assim. Lúcia Correia, ô minha professora, como é que tá? Que bom vê-la. O Jorge Augusto, num comentário, fiz um parâmetro com 32. Já votou solidariedade também era taxado de comunista. É verdade, é verdade. E agora fizeram um filme homenageando aí o Candoc. Só que não dá para ser candoquista, né, o general Candoc, e getulista ao mesmo tempo. Né? Aliás, eu não consigo entender também isso. Como é que as famílias não ligam o passado e o presente? Né? Aqui nós tivemos muitas famílias que foram brizolistas e tal, e hoje são bolsonaristas. Não dá para entender. A Brizola lutou contra esse elite e lutou contra o fascismo. Getúlio também, né? E o MDB também durante a ditadura, né? Mas aí eles, eu não entendo, cara, eu não entendo. Eu não quero trocar de lado nunca, tá? Eu quero estar deste lado do povo trabalhador, dos pequenos e médios empresários, dos pequenos e médios agricultores, por uma sociedade mais igualitária, pela efetivação da nossa Constituição. Nós vamos refundar essa Constituição, reafirmá-la e fazer uma Constituinte exclusiva para a questão eleitoral, gente. Não dá. Não dá mais, não tem como governar esse país desse jeito. Nós precisamos de ter mais mulheres no parlamento, negros no parlamento, enfim, abrir espaço para segmentos, setores que estão fora do parlamento, porque o parlamento é ocupado só por aqueles que têm dinheiro. Né? Então, nós temos que abrir isso aí. Nós temos que fazer a democracia de verdade. Isso é fundamental para que a gente, de fato, porque qualquer parlamento que fosse mais ou menos, nós já teríamos tido impeachment do Bolsonaro. Né? Não tem, já teria. Já teria caído, porque matar pessoas deliberadamente, como ele fez aí com a questão da sua não gestão do Covid, o seu atrapalhar quem estava tentando fazer algum tipo de gestão, já é suficiente, mais do que suficiente. Né? Se matar pessoas não fosse suficiente, imagina o que seria. Helena Franco, ninguém sobra o tamanho de ninguém. Celeste Teixeira, que bom vê-la. Nós sempre temos. Estamos aí sempre, né, Celeste? Estamos aí sempre. Eu jamais imaginei que o país, depois de ter feito todo esse movimento democrático, chegasse neste caminho, neste lugar onde estamos. Pessoal, curtir, compartilhar, comentar, vamos lá. Vamos ver, Celeste. Nós sempre perseguindo a utopia, pois o caminho se faz. O caminho nos faz. Isso aí. Perseguindo a utopia, como nos ensinou Eduardo Galeano. Eu pensava, na minha inocência política, que a gente ia acumulando processos democráticos e que a gente jamais ia correr o risco que estamos correndo. Jamais ia correr o risco de liberdade de expressão ser interpretada como aquilo que o Daniel Silveira fala ou aquelas maluquices do Roberto Jefferson, que não é só maluquice, me expressei mal, que aqueles crimes que o Roberto Jefferson ensinava a matar pessoas com arma na mão. Se isso não é crime, o que é? Se tu acha que não é crime, pensa um vizinho teu com arma na mão ensinando a matar, te provocando o dia inteiro, se tu não queria que ele fosse preso. Ou, aliás, se ele não deveria ser preso, tu tá te ameaçando. É isso que ele fazia na internet, com arma, com revólver, ameaçando todo mundo. Então, não, ele pode, é livre expressão. Mas que livre expressão, cara? Eu tenho livre expressão para expressar meu pensamento político sobre um fato.
Eu tenho liberdade política porque é uma sociedade plural. Eu não tenho autorização para mentir, degradar, ameaçar os outros. Não tenho. Não tenho. Não posso ter. Os outros também não têm. Né? Enfim, gente. Tempos muito difíceis. Tempos muito difíceis. Por exemplo, eu jamais imaginei que alguém em sã consciência fosse eleito falando mal do programa social no Brasil, um país difícil, com muita dificuldade econômica, social, né? Pois foi eleito e está aí ainda resistindo aí perto dos 25% de aprovação ainda tem 25% de aprovação. Claro que isso tem gente pobre no meio, né? Os atos provaram que era bem eclético, mas tem os grandes, sobretudo do agronegócio, essa momento do dia 7, não foi dos caminhoneiros. Caminhoneiros, a categoria está bem dividida. Quem puxou e pagou foram as empresas do agronegócio. Não foram os caminhoneiros. Podem ter absoluta certeza disso. Tá bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Né? Se não é assim, ó, gente. A nossa democracia, ela é fundada, o princípio da dignidade da pessoa humana funda ela. Então não há possibilidade de a gente ser democrata e ser contra o direito humano. Não há possibilidade de a gente ser democrata e ser contra a participação social e política e o respeito às instituições e à ordem democrática. Não há. Né? Nós precisamos garantir esses direitos. Desde as liberdades negativas do artigo 5º, que é o Estado não me prender indevidamente, ou não prender as pessoas indevidamente, né? Até as questões positivas, o direito à saúde, à educação, nós falamos todas as lives, e vamos falar todas as lives sempre, o direito à saúde, à educação, né? À moradia. Nós estamos aí, desde que a Dilma saiu, sem um programa de moradia a nível nacional que funciona, ainda veio esse louco da Caixa que fez uma meia dúzia de unidade lá, dizer, chamar todo mundo de ladrão, sabe? No governo da Dilma ali, o povo fazia casa. Ela tinha 21 anos, fazia uma casa e financiava um carro. Ah, mas tem dívida, mas tinha emprego, conseguia pagar e tinha um patrimônio da sua família. E hoje as pessoas não conseguem. Né? E mais, quem executou isso não fez nada mais do que está na nossa Constituição. E quem tiver alguma dúvida sobre isso, leia a Constituição. Não precisa ir mais do que até o artigo 8º ali, que fala da livre exercício sindical e tal. Não precisa ir mais do que isso. Se quiser lá nos pormenores de saúde, assistência social e tal, lá mais adiante na Constituição, pode ir. Mas se for até o artigo 8º, artigo 9º ali, já vai entender em que estado a gente vive. E não é esse estado da barbárie. Né, Geizinho? Oi, amor. Tudo bom? Boa noite. Né? Então, como é que morrem as democracias? As democracias morrem quando o fascismo cresce. E no nosso país ele cresceu. É esse patriotismo, esse culto patriótico, culto ao passado, que não é verdadeiro, que não é real, porque pátria é a gente, né? E a pátria não é deles, a pátria é de todos nós. Eles se escondem atrás disso para dizer que não tem partido, mas o partido deles é eles e o poder para eles. Não se esqueçam disso. O sonho desses fascistas é que eles são um senhor de fazenda e nós os escravos. Nós é qualquer um que pensar diferente do que eles. Né? Eles são anti-intelectuais, ou seja, eles não gostam de nada que tiver o mínimo de elaboração, que pense sobre a vida, ou que seja civilizado e que respeite a vida. Eles querem tudo imediatamente na mão deles do jeito que eles quiserem. Isso é um outro sinal de fortalecimento do fascismo. E eles começaram isso há um bom tempo atrás. Isso começa às vezes de brincadeira, né? Elogiando a ignorância como se ela fosse um... A simplicidade é uma coisa, gente, é a humildade, isso nós temos que valorar. Mas a ignorância nós temos que lutar para nos livrar dela, como diria o Brizola. Tá? A educação é importante, a ignorância é cara. Né? Daniel de Moura Brizola. Né? E tem um dos elementos que o Norberto Bobbio, um grande jurista, né, falou sobre um dos elementos que identifica o fascismo, essa ansiedade, o que ele chamou de ansiedade sexual, que é essa frustração sexual. Não pode ver ninguém ser feliz sexualmente e bate um filme neles, uma loucura, que Deus o livre. Não pode. Eles caçam todo mundo e eles veem sexo em tudo. Né? Eles conseguiram levar para o Paulista dia 7 um pirocão. Eles conseguem ver
a questão sexual deles para em tudo. Nós temos que ver o seguinte: o direito, devido ao processo legal, a comida no prato, o trabalho, a renda, viver bem. Que é isso que, no fundo, a maioria da população quer. Quer viver bem, quer ter uma escola boa perto de casa, um posto de saúde, um hospital que possa confiar. É isso que as pessoas querem, então certo em quererem isso. E é isso que a nossa Constituição garante. E nós puder ir além desses direitos, melhor. Mas nós tiver esses, neste atual momento da história, a nossa luta é para garantir isso que está na Constituição de 88. Helena Franco, até o próximo. Obrigado pela informação e participação, que eu agradeço. Boa noite, Carlos Demassi, lá em Birapuitã. O Jorge Augusto Cardoso Teixeira. Também nunca imaginei que teria um retrocesso com tantas evoluções no campo democrático chileno. É verdade. Mas é assim, né? A gente tem que cuidar da democracia. Historicamente é assim. Eu fui assim, muito ingênuo. Embora em 2013 eu já vi que aquilo era uma semente do fascismo, tá? E muita gente esquerda foi, achando que era um protestinho por 20 centavos. Não era. E não tinha pauta aquele protesto e eles viram ali que dava para dar o golpe na Dilma. E aí veio a Lava Jato, que a Lava Jato é o pai do fascismo no Brasil. Acabou com o tecido social brasileiro. A mesma coisa aconteceu no Peru e em vários outros países. Né? A Lava Jato tinha um objetivo de acabar com a política, né? Para criar o caos para tomar a Petrobras. Tomaram. Né? E para isso, perseguiram a maior liderança popular da nossa história, o Luiz Inácio Lula da Silva. Né? E eu digo isso muito tranquilamente, inclusive para quem não gosta. Né? Porque quem não gosta sabe que é ele a maior liderança popular desse país. Tanto que muita gente, inclusive do povo, está mais quieto, está tipo assim, ano que vem eu me vingo dessa gente e digito 13 na urna e deu. Não, gente, tem que fazer mais, tem que fazer agora, tem que constranger essa gente. Não dá para dar chance, não dá para deixar essa gente de pé. Tá? Porque eles são perigosos, Tá? Não podemos nem superestimar, nem subestimar. Viva a luta do povo brasileiro, um grande abraço a todos e a todas e até quinta que vem.